Olá pessoal, estamos de volta aí mais uma vez com o nosso curso de Debian para iniciantes e também para as pessoas comuns que utilizam o computador no dia a dia, né? Para você que tem medo de utilizar o Linux ou então que nunca quis se aventurar dentro do sistema Linux, estamos trazendo para vocês então um curso completo para você poder fazer a instalação e também para você poder utilizar o sistema Linux de forma tranquila dentro do seu computador. Então esse curso é especial para as pessoas que estão querendo aprender realmente o sistema Linux do começo ao fim, para pessoas que simplesmente utilizam o ambiente gráfico, que não querem aprender a desenvolver software, não querem aprender aí a trabalhar com shell script e também não tem interesse de ficar mexendo com terminais. A gente vai estar aprendendo o Linux de forma visual. Como eu disse na primeira aula, a gente está aprendendo o Debian e hoje então a gente vai fazer o seguinte, são duas tarefinhas que a gente vai fazer hoje. A primeira tarefa é o download do arquivo ISO. Esse arquivo ISO nós vamos aprender a baixar ele dentro do site do Debian e depois a gente vai aprender a configurar a nossa máquina virtual. Você deve estar se perguntando o que é ISO, né? O que é isso? O arquivo ISO ele é uma cópia fiel de um CD ou um DVD. Perfeito? Através desse arquivo ISO nós conseguimos, por exemplo, queimar um DVD ou um CD, gravar um CD e um DVD com a instalação do sistema Linux. Isso mesmo, então a gente vai lá no site, baixa o arquivo ISO e através dele nós podemos gravar um CD ou um DVD através dele, dependendo do tipo do arquivo ISO, perfeito? Então, o arquivo ISO nada mais é do que uma cópia fiel de um arquivo, de um DVD ou CD, perfeito? Vamos então, a partir de agora, aprender a fazer o download do nosso arquivo ISO. Segura aí que a gente já volta. Bora, então pessoal, vamos lá. Vamos começar então com o download do arquivo ISO, perfeito? Vamos vir aqui no Google Chrome ou qualquer navegador que você acha melhor aí. Lembrando que na primeira aula eu expliquei para vocês como instalar o VirtualBox lá dentro do sistema Windows. E a partir dali a gente ia trabalhar tudo aqui dentro do meu ambiente Linux, né, que é a minha máquina real, perfeito? Então eu vou fazer aqui, vou mostrar para vocês como fazer o download do arquivo, ok? Então a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no Google, ou se você está no Chrome aqui, você pode vir aqui e digitar Getting Debian. Perfeito? Ó, Getting Debian. E dá um Enter. Neste caso aqui a gente já tem Debian Getting Debian, Debian Mirrors, e a gente tem algumas opções. A gente pode vir no primeiro item aqui, ó. Neste site aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vamos pedir aqui, ó, esta opção, a Larger Complete Installation Image. Então, neste caso aqui, ó, ele vai me dar uma imagem completa de instalação do sistema Debian. Se a gente escolher este carinha aqui, a gente vai baixar uma imagem bem pequenininha e tudo que a gente for instalar, obrigatoriamente vai usar a internet. Isso daí vai fazer com que use muita banda de internet sua. Então, neste caso, a gente fica um pouco mais tempo baixando o arquivo, porém, depois na instalação, ele vai ser muito mais rápido para ser executado, ok? Então, clica aqui. Temos aqui, então, algumas opções. Nós temos aqui os DVDs lives, que são os que arrancam através do DVD. Não é isso que a gente quer. Nós queremos aqui o download do CD, que é a nossa opção aqui, que é a instalação completa do Debian. Então, download CD, DVD, images usando HTTP. Vamos vir aqui. Já nesta página aqui nós temos as imagens estáveis, né, e as imagens que estão em teste, ou seja, são as imagens, né, as ISOs que ainda está em fase de teste. Normalmente quem baixa isso daqui são as pessoas que conhecem bem o sistema operacional e querem replicar dúvidas ou então erros para a comunidade Debian, tá ok? Então a gente vai baixar aqui a versão estável. Estando aqui, a gente tem duas opções. Nós temos a opção de CD e a opção de DVD. Se você não tem um gravador de DVD, ou então não tem aí um pendrive de pelo menos 8 GB, então você vai baixar o CD. Mas eu não aconselho não, porque você teria que baixar muitos CDs.
O DVD, um só que a gente baixar, a gente vai ter já todas as opções que a gente precisa. Se o seu computador ele é um hardware de 64 bits, você vai baixar aqui o AMD 64. Se você utiliza um computador de 32 bits, você vai utilizar o i386, correto? Então a gente vai vir aqui, então, no meu caso que é 64 bits, eu vou clicar aqui em AMD 64. Vai aparecer mais uma página do qual ele está me dando algumas opções. E aqui embaixo na página a gente tem aqui 3 downloads, tá vendo? Ó, do Debian 8. A gente vai baixar somente a versão 1 da ISO, somente a 1. Ele mede cerca de 3.7 GB. Então, dependendo da velocidade da sua internet, ele vai demorar um pouco para baixar, perfeito? Eu já fiz esse download anteriormente, eu já tenho este arquivo, então só vou clicar aqui para vocês verem que ele já vai começar o download. Ó. Já pede para baixar, você vai lá e salva na pasta que você desejar. Nesse caso aqui eu salvei em downloads. Foi aqui mesmo, salvei aqui dentro. Ok? Feito isso, pessoal, você já tem o arquivo imagem baixado no seu computador. Bom, o próximo passo aqui é o que? Lembra que lá no Windows a gente viu a pasta documentos? Dentro da pasta dos meus documentos, eu pedi para vocês criarem uma pasta VirtualBox. Pois é, dentro da pasta VirtualBox, eu pedi para vocês criar algumas pastinhas. Então você vai criar aqui a pasta Debian 8 e vai colocar a imagem ISO dentro desta pasta, como eu já fiz aqui, tá vendo? Ó? Então, dentro de documentos, no seu Windows, meus documentos, você vai criar uma pasta chamada VirtualBox e dentro da pasta VirtualBox você vai colocar uma pastinha chamada Debian 8 e dentro dele você vai colocar a sua imagem da ISO. Perfeito? Feito isso, a gente já está com meio caminho andado. Vamos agora então abrir aqui o Oracle VM VirtualBox. Observa que ele é muito parecido, ele está me dando aqui falando que já tem uma versão nova, tá vendo? Você pode ver que ele é bem parecido com a do Windows, né? Muito parecido com a do Windows. A gente vai agora criar a nossa máquina virtual. Você vai clicar em novo. Vamos dar o nome de Debian 8. Ele já vai me dar algumas opções. Se o seu computador ele não for 64 bits, ele só vai te dar a opção de 32 bits, como eu mostrei lá no Windows na aula anterior, lembra? Observa que neste caso aqui, como a minha máquina real ela é 64 bits, ela já está me dando as duas opções. Vai me dar as duas opções. Então, vou manter a Debian 64 bits e vou clicar em próximo. Feito isso, ele está me falando que 1024 MB de memória RAM é suficiente. Também considero. Observa que aqui agora eu tenho 4096 MB. Eu poderia usar até cerca de 2 GB, 3 GB, aqui ó, até 2 GB eu poderia usar, tá vendo? Ó? Sem afetar a minha máquina real. Só que eu vou deixar 1 GB mesmo, que já vai ser suficiente para a gente, para a nossa máquina virtual, que é a instalação, então vai ser tranquilo. Vamos clicar no próximo. Neste caso aqui, ele está pedindo para a gente criar um disco virtual. Vamos criar um disco virtual, né? Ó, criar um novo disco rígido virtual. Criar. Ele te dá algumas opções. Então aqui a gente tem a opção do próprio VirtualBox, o VHD, se eu não me engano, esse disco aqui é utilizado também por outras máquinas e este também é utilizado por outras máquinas virtuais. Então, se você quiser fazer portabilidade, você pode estar utilizando estas outras opções aqui. Eu não lembro exatamente quais são as máquinas virtuais que utilizam esses dois tipos de HD aqui, né, de disco virtual. Mas aí você teria que saber qual é a máquina virtual que você vai fazer a portabilidade e utilizar um desses daqui. O VDI era específico do VirtualBox, por isso que eu vou utilizar ele. Neste caso aqui, ele está perguntando para mim se eu quero dinamicamente alocado ou tamanho fixo. Vou explicar uma coisa interessante para vocês. Sempre utiliza dinamicamente alocado. Por quê? Porque o dinamicamente alocado ele vai aumentando o arquivo conforme vai preenchendo as informações dentro da máquina virtual. Se você coloca tamanho fixo e cria um disco virtual de 80 GB, ele vai criar um arquivo de 80 GB, que não é necessário. Então a gente cria um dinamicamente alocado
e ele vai criar para a gente um arquivo bem pequenininho e vai crescendo esse arquivo no decorrer da sua expansão, da sua utilização, até chegar nos 80 GB, que é o limite do disco, perfeito? Neste caso aqui ele está me falando que 8 GB é suficiente para o Debian, mas não, eu vou deixar aqui, vou colocar 50 GB para ficar um tamanho legal, vou colocar 80, pronto. 80 GB para ficar um tamanho legal para a gente poder trabalhar em cima desse disco virtual, tá? Uma outra coisa legal aqui é você selecionar onde vai ser salvo o seu arquivo. Então você clica aqui, nós vamos escolher então lá documentos, VirtualBox e Debian, perfeito? Meus documentos no Windows, meus documentos, VirtualBox, Debian 8, que foi que você criou aí. Ele já vai te dar essa opção aqui, Debian 8, e eu salvo. Feito isso, ele me deu o caminho completo. No Linux já é um pouquinho diferente, mas aí vai ser C, dois pontos, meus documentos, provavelmente o nome do usuário e também o Debian, o VirtualBox, Debian 8, Debian 8 VDI. Vamos criar. Perfeito, está criada a nossa máquina virtual. Agora a gente vai configurar ela, perfeito? Clica aqui em configurações. Nós temos aqui algumas configurações bem básicas. A gente vai trabalhar com 64 bits. No teu caso, se for 32, vai deixar 32. O tipo é Linux e o nome é Debian 8. Isso aqui não se muda nada. Bom, enfim, esta parte aqui a gente vai deixar padrão sem nenhuma alteração. Sistema. Se você tem uma placa, tá vendo aqui a memória onde está verdinho aqui, ó. Se você tem mais de 4 GB e quiser colocar mais GB de memória na sua máquina virtual além dos 1024, você pode fazer tranquilamente, tá? Eu estou trabalhando aqui com um notebook, notebook não tem disquete, então eu vou remover a opção de disquete, porque não precisa, e vou manter esses outros itens aqui da forma que está. Eu posso aqui neste caso utilizar observem que o meu processador é um i3, ele tem 4 núcleos, observa aqui 4 núcleos. Eu posso aumentar a quantidade de núcleos a ser utilizada pela máquina virtual. Como eu só tenho 4, eu posso usar metade para a máquina virtual e a metade para a minha máquina física. Perfeito? Então, neste caso aqui, a gente vai deixar um núcleo só, já está de bom tamanho para a gente poder fazer essa nossa apresentação e esse nosso curso. E também para você estudar, já está num bom tamanho. Monitor, se você tem uma placa de vídeo uma placa de vídeo 3D, você pode aumentar aqui a quantidade de memória RAM. Nesse caso aqui vai ficar 16 MB só, não vou colocar mais. Observa que eu posso colocar até 128. Só que o meu notebook não tem uma placa de vídeo 3D, é uma placa onboard comum. Então eu não vou mexer nesse caso aqui, mas se você tiver, você pode aumentar até aonde tiver verdinho aí, se você quiser. Se você tem mais de um monitor, você também pode expandir a quantidade de monitores, tá? E se você tem uma placa de aceleração 3D, você pode clicar aqui também para poder acelerar o teu vídeo. Então observe que aqui são alguns itens que também a gente pode deixar do jeito que está. Armazenamento, aqui é legal, aqui é bacana. Observa que aqui, ó, é o nosso controlador SATA, ok? No SATA a gente tem o nosso HD. E aqui no IDE a gente vai colocar o nosso CD, que é o nosso arquivo ISO. Então clica aqui em selecionar arquivo e a gente já vai lá, ó, na pasta, ó, vamos lá, William, documentos, VirtualBox, Debian 8 e vou escolher o arquivo com a extensão ISO. Abre, observa que ele mostra aqui, ele não é um live CD, tá? Não é um live CD e ele está já aqui dentro como um CD, que ele vai entender como um CD de instalação. Áudio. Áudio eu vou deixar habilitado o áudio, embora normalmente eu não deixo habilitado, tá? Eu vou deixar habilitado para a gente ver toda a configuração, essas coisas. Rede. Na rede, se você tiver duas placas de rede, as duas placas de rede estiverem ligadas, vamos supor que você tenha uma placa de rede wireless e tem uma placa de rede a cabo. Você pode fazer o que? Você pode escolher a sua... Se você estiver utilizando a wireless dentro do seu computador, você pode ativar a sua placa de rede a cabo e selecionar aqui a sua placa de rede, modo bridge, e escolher a sua cabo.
Neste caso, como eu só estou utilizando a WLAN, que é nesse caso o wireless, eu vou manter a WLAN. O modo bridge, o que ele vai fazer? Ele vai virtualizar a sua placa para que ele se torne uma placa real dentro da nossa máquina virtual. Se você tem mais de uma placa de rede, você pode estar instalando essas placas de redes adicionais aqui sem problema algum. Isso é legal para servidores, né? Portas seriais eu não habilito, porque a gente nem usa mais, né? USB eu vou deixar a 1.1, embora o meu é 3.0, mas eu vou deixar 1.1 para não forçar muito o USB. E pastas compartilhadas. Isso daqui é legal se a gente quiser copiar um arquivo de um lado para o outro, tá? Então eu vou vir aqui, vou escolher a minha pasta dos meus documentos, eu escolho aqui e falo que eu quero montar automaticamente e dou um OK. E isso daqui vai ficar disponível lá na nossa máquina do Debian quando a gente instalar, beleza? E aí a gente tem acesso à máquina real também. Feito isso, gente, ó, é isso. Configuração bem simples, vamos dar OK. Prontinho, a nossa máquina virtual já está montada e a gente já pode rodar a nossa máquina virtual. Vamos lá então. Deixa selecionado o teu Debian e clique em iniciar. Tá lá. Inicializou, você pode utilizar o seu teclado para fazer a seleção, ó. Correto? E já está prontinho para fazer a instalação do nosso Debian. Bom, para não ficar muito longo esse vídeo e também para não ficar muito cansativo, porque a parte de instalação ela é um pouco cansativa, porque ela é detalhe, tem muito detalhezinho para a gente ver. Então eu vou deixar para a próxima vídeo essa parte de instalação, tá ok? E aí na próxima vídeo a gente vai prosseguir com a parte de instalação do Debian. Então até aqui você já viu como configurar a sua máquina, a tua VM, a tua VirtualBox, e a gente na próxima aula a gente já vai começar a fazer a instalação dessa VM. Um grande abraço para vocês e até a próxima videoaula.